Olá! Hoje explicarei sobre o cálculo de planejamento previdenciário de um benefício para uma pessoa com deficiência, ou a sigla PCD. Para este cálculo, existem duas possibilidades de aposentadoria, que são a por idade e a por tempo de contribuição. Além disso, vou falar um pouco sobre a aplicação do Decreto 10.410 de 2020 e da Lei Complementar 142 de 2013. Vem comigo que eu vou te explicar como realizar este cálculo no Prévios 3.0+. Vamos lá? Certo, então, ao abrir o programa na tela principal, vamos clicar aqui em Cálculos, na aba, Cálculos Principais, Cálculo Previdenciário, e percebam que já está aqui criado um cálculo, Eu já criei um cálculo anteriormente. Caso vocês tenham alguma dúvida de como criar este cálculo, vocês podem clicar ali em cima, no cardzinho que vai aparecer, e vocês serão redirecionados para um vídeo explicando todo esse início, como iniciar um cálculo, como fazer a importação do CNIS, carta de concessão, CTPS para fins de comparação, tá tudo ali, nesse nosso vídeo sobre como iniciar e como importar o CNIS. Então, avançando aqui para a tela tipo do cálculo, vamos selecionar o cálculo número 2, RMI, Tempo de Contribuição e Planejamento Futuro. Inclusive, nessa tela aqui é que está a importação dos dados do INSS, ou seja, o CNIS, a carta, a CTPS para comparar, é bem aqui. Continuando então, avançando para a tela Dados Iniciais, notem aqui, a primeira pergunta, a espécie do benefício. Selecionei aqui a aposentadoria por tempo de contribuição ou programada. E aqui é que está o detalhe, ó. Possui deficiência na DIB? Se sim, qual deficiência tem o maior tempo laborado? Então, ao clicar aqui, ó, em qualquer parte dessa faixinha aqui, ó, vai descer estas opções, ou seja, deficiência leve, moderada, grave, todas com seus respectivos tempo mínimo de contribuição necessários, Então, a leve é 33 anos, moderada 29 e deficiência grave 25. Nós, nesse caso aqui, vamos selecionar a deficiência moderada. Sobre as atividades concomitantes, ele segue perguntando aqui, como deve ser o cálculo das atividades concomitantes, se houver, Normalmente a opção é somar as contribuições da atividade secundária com a principal, a data de nascimento, o sexo, CPF, nome do segurado, inscrição do INSS, enfim. Inclusive, pessoal, vale ressaltar que o CPF, nome do segurado, a data de nascimento e inscrição já vem importado automaticamente do CNIS. Quando nós importamos este documento, automaticamente essas opções são preenchidas. É claro que o CPF e o nome, por serem informações sensíveis, nós retiramos por conta da LGPD. Maravilha! A DER, data da entrada do requerimento, e a DIB, a data de início do benefício, eu coloquei para hoje, a data que nós estamos realizando este cálculo, por se tratar de um planejamento, Ou seja, se a pessoa ainda não é aposentada, então obviamente nós colocamos a data no dia em que nós estamos elaborando o cálculo. Na tela do tempo de contribuição, existem detalhes importantes aqui na parametrização. Então, aqui eu quero ressaltar os pontos para vocês que são. Primeiramente, muitos de vocês já sabem, aqui nessa tela traz para nós todos os vínculos de tempo que essa pessoa teve, os vínculos de tempo de contribuição nas empresas que ele trabalhou. Traz para mim o tempo de contribuição, olha só, 34 anos, 1 mês e 22 dias. Eu quero também atentar para essa coluna aqui, fator. Percebam que o fator de conversão de tempo está 1 para todos os vínculos. Um outro detalhe, arrastando mais aqui para o lado, é o grau da deficiência. Ele está como sem deficiência em todos os vínculos também. Então aqui nós teremos que fazer um tratamento aqui destes períodos para que fique correto no cálculo. Então, eu não posso continuar assim. Se tratando de um planejamento, eu tenho que
observar todos os pontos que existem. Então agora aqui no tempo de contribuição, nos períodos que este segurado não tinha deficiência, nós precisamos informar ao programa e dessa forma o tempo de contribuição do período que ele trabalhou sem deficiência sofrerá uma redução no tempo de contribuição. Então olha só, por exemplo, selecionando aqui o primeiro vínculo, clicando em alterar, ele dá uma mensagem que o fator ele foi recalculado conforme a espécie de benefício e parâmetros informados. Então o fator aqui de conversão, ó, deixa eu arrastar mais para o lado aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo na tela aqui de trás? O fator é 1. Porém, quando eu clico em alterar, ele altera aqui para 0.830. E só uma observação aqui, tá, pessoal? Este número aqui, 0.830, é um fator de conversão de tempo de contribuição, que neste caso aqui ele está convertendo de 35 anos para 29 anos, porque 29 é o tempo exigido para uma deficiência de grau moderado. Se por acaso eu tivesse selecionado lá na tela dos dados iniciais uma deficiência em grau leve, por exemplo, o grau leve exige 33 anos. Então, este fator aqui seria de 35 para 33 anos. Ou seja, seria um fator diferente, certo? Muita atenção para isso. Aqui, como ele não tinha deficiência, né, eu vou deixar como está mesmo, e clicar em gravar. Certo, eu preciso fazer isso para os outros períodos de tempo de contribuição, no caso até o número 6, porque a partir do número 7 aqui, do vínculo número 7, foi quando ele começou a ter a deficiência dele, que foi evoluindo, começando de leve para moderada. Vou explicar para vocês. Mas antes, ó, eu preciso também colocar esse fator de conversão nestes outros vínculos. E para que eu não fique colocando, né, um por um, em casos que eu tenha muitos vínculos, o Prévios tem essa ferramenta aqui, ó, que agiliza o nosso trabalho. Clicando em ajustar, vou selecionar aqui o vínculo 2, 3, 4, 5 e 6 e vou ajustar o fator. E qual é o fator que eu vou colocar? Desse primeiro aqui que eu ajustei, ó. Lembra que eu já ajustei? Ficou 0.830. Então é isso que eu vou fazer, 0,830. Maravilha! Como se trata de um período em que ele não tinha deficiência, eu não preciso marcar mais nada, somente o fator de conversão para 0.830 e ajustamos. Vamos confirmar o ajuste. 5 vínculos alterados, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Deixa ele pensar um pouco. E a alteração do fator de conversão. E notem, pessoal, que aqui ó, o tempo de contribuição dele, ó, 30 anos, 10 meses e 27 dias. Então, de 34 anos que ele tinha, 34 anos, 10 meses, caiu para 30 anos e 10 meses. Mas vamos lá, ainda temos tempo aqui a alterar. Começando em 2007 até 2013, este segurado começou com uma deficiência em grau leve. Então vamos alterar aqui no sistema. Então aqui o vínculo 7 e o vínculo 8, né? Vamos aqui clicar em alterar. Vamos selecionar a deficiência como leve. Ó, o fator de conversão ainda está abaixo de 1. Está um pouco maior do que os anteriores, né? Do período em que ele não tinha, que era 0.830. Aqui ficou 0.880. Por quê? Porque a deficiência é em grau leve. Então vamos gravar. A mesma coisa nós iremos fazer aqui para o próximo vínculo, que é o vínculo 8. Clicamos em alterar. Selecionamos a deficiência leve e gravamos. Agora, os últimos 3 vínculos dele aqui são com uma deficiência em grau moderado. Às vezes, infelizmente, acontece um segurado que começa com uma deficiência leve e evolui para moderado, às vezes até para grave, né? Infelizmente acontece. Mas, como vamos parametrizar aqui? Percebam aqui
2 pontos. Primeiro, o fator ele ainda está como 1, porque nós ainda não alteramos. Vamos alterar e vejam que ao selecionar a deficiência moderada, que foi a deficiência que eu selecionei lá na tela dos dados iniciais, ele continua com o fator 1. Então aqui eu vou clicar em gravar. A mesma coisa para o vínculo número 10 e o vínculo número 11. Deficiência moderada, gravamos. E o vínculo número 11. Deficiência moderada. E gravamos. Ok, então notem aqui que ele, obviamente, continuou com o tempo de 30 anos, 4 meses e 6 dias. Olha só a importância de nós parametrizarmos o cálculo de forma correta para que o cálculo saia da forma como o INSS irá analisar, né? Ele vai levar em consideração também esses fatores de conversão. Bom, aqui na tela do tempo de contribuição, era isso que nós deveríamos ver. Avançando para a tela dos salários de contribuição, tem alguns pontos específicos aqui, que são os meses sem salários de contribuição, os salários abaixo do mínimo, datas de pagamento, verificar se estão dentro ali do período correto para que não afete a contagem da carência. E tem aqui uns detalhes no programa que nos ajudam mais ainda a efetuar o nosso cálculo. Se eu quero saber os meses sem salários de contribuição, basta eu clicar aqui em verificar. Olha aqui, só de deixar o mouse em cima, ele me diz o que significa esse botão. Então aqui, ó, verificar. Verifica os meses sem salários de contribuição. Olha que maravilha. Se eu quero saber quais são os salários que estão abaixo do mínimo, basta eu clicar no botão relatório. E olha aqui, ó, relatório somente dos salários abaixo do salário mínimo. Então, olha só quantas ferramentas o Prévios disponibiliza para nos assessorar na nossa parametrização e para que a gente consiga enxergar melhor, né? Então, isso aqui vai auxiliar muito vocês. Cuidem muito com esses detalhes, né? Como eu disse anteriormente, é um planejamento, a pessoa está contando que vocês vão parametrizar da melhor forma e o Prévios está aqui para isso, para ajudar vocês, tá? Na próxima tela, a tela Opções para ARMI, nós temos aqui a aba Planejamento Previdenciário, onde ele nos traz a primeira pergunta. Como devem ser os salários de contribuição futuros? Pessoal, ao clicar aqui nessa faixa aqui, em qualquer lugar que seja, né, vai descer também essas opções. Eu tenho aqui, se tratando agora de fato, né, do planejamento, eu tenho a opção de repetir o valor do último salário de contribuição. O que seria esse repetir aqui? Por que eu estou trazendo isso? Porque o programa, de forma automática, ele vai fazer uma projeção até a data que o segurado atinge os requisitos. E ele pergunta para nós, o que vocês querem que eu considere para a projeção? Qual salário vocês querem que eu considere? Vocês querem que eu considere o valor do último salário de contribuição? Vocês querem que eu considere o valor do salário mínimo? Ou o valor do teto? Ou você quer informar um valor específico para os salários de contribuição futuro? Ou vocês não querem projetar o salário de contribuição, sem contribuições futuras? O programa está nos perguntando o que você deseja. Então, vou selecionar aqui a opção de considerar o valor do salário mínimo. A periodicidade das projeções, ou seja, para daqui até a data que a pessoa atinge os requisitos, quantos pagamentos ele quer fazer? Ele quer fazer pagamentos mensais. Perfeito. Aqui temos o percentual para contribuições futuras, 20%, 11%, 5%, pela tabela do INSS, ou 31%. Isso aqui, pessoal, vai refletir no cálculo do retorno sobre o investimento. Então aqui, por se tratar de tempo de contribuição, eu vou selecionar o percentual de 20%.
Aqui o valor total do adicional de investimento, né, caso haja ali um total de honorários, por exemplo, um total, né, que foi além do cálculo aqui que vocês quiserem considerar, está aqui. Calcular o imposto de renda sobre as contribuições futuras também, né, ou seja, também vai refletir no cálculo do ROI, né, do retorno sobre o investimento. Continuando aqui, vamos clicar em gerar relatórios. E percebam que o programa trouxe para mim as duas possibilidades, tá? Por tempo de contribuição e transição por idade. Olha aqui. Por tempo de contribuição, né, necessário 29 anos, se tratando, né, de uma deficiência moderada. A idade não exige idade mínima, somente o tempo. Já a transição por idade exige um mínimo de contribuição de 15 anos, ele já possui 15 anos, 1 mês e 19 dias, mas detalhe, é 15 anos em deficiência. Se ele não tivesse esses 15 anos em deficiência, não seria possível ele se aposentar ainda. O programa faria então a projeção para quando ele atingiria esse período de contribuição. Então aqui, né, por tempo, vamos selecionar aqui, por tempo de contribuição, o programa vai trazer para mim, então, a tela com os possíveis relatórios. Aqui, então, eu tenho o relatório do tempo de contribuição, da qualidade de segurado, competência sem salários de contribuição, que isso aqui eu posso gerar na própria tela dos salários ali, análise das regras, cálculo da RMI, cálculo do descarte automático, cálculo do retorno sobre o investimento. Pessoal, para mais informações nós temos um vídeo falando sobre o que é o relatório do retorno sobre o investimento, tá? Que também vai sair no videozinho ali em cima, vocês podem clicar para que vocês possam entender este relatório que é muito interessante, é mais um serviço que vocês podem vender ao cliente de vocês, que o Prévios proporciona, certo? Mas aqui então, eu tenho, voltando aqui nas regras de transição. Certo, aqui eu tenho um cálculo por tempo de contribuição e por idade. Ambos foram gerados pelo decreto 10.410. Este decreto surgiu em dezembro de 2020, onde ele traz particularidades diferentes, forma de cálculo diferente da LC 142. Porém, existe uma discussão onde alguns advogados acreditam que a média deve ser calculada de acordo com a LC 142 de 2013, onde a média era calculada considerando 80% dos maiores salários de contribuição, porque em alguns casos isso poderá ser mais benéfico. Já o decreto 10.410, que é o que ele, por padrão, já está fazendo, ele vai considerar 100% dos salários de contribuição de julho de 94 até a data do cálculo. Mas como há esse entendimento de que o cálculo pode ser feito pela LC 142, o programa traz essa flexibilidade de alterarmos o tipo do cálculo para que atualmente ele calcule pela LC 142. Onde eu vejo isso? Aqui, deixa eu fechar aqui a tela dos cálculos. Vamos aqui na tela Opções para a RMI, clicamos na aba EC103, ó, e aqui em Opções Avançadas, olha só que maravilha, Regras para o cálculo com deficiência. Nós selecionamos aqui, ó, cálculo pelo artigo 8º da Lei Complementar 142 de 2013. Olha só que legal, a gente pode alterar, isso é incrível. Clicamos então em OK, e olha só, a partir do momento então que eu clico em gerar relatórios, vai sumir aquela telinha das regras de transição, né? Não vai aparecer para mim aqui as regras de transição e vem direto aqui para a tela dos relatórios. Olha aqui, ó, o cálculo da RMI pela Lei 9876. Vamos gerar esse relatório. Selecionamos, clicamos em visualizar. Vamos dar um zoom aqui para melhorar a visibilidade. Descendo lá para o final, aqui está o valor da minha RMI, que neste caso aqui, infelizmente, não foi benéfica, né, para esse segurado, mas sem problema. Existem casos que a LC 142 será benéfica.
E além do cálculo da RMI pela aposentadoria por tempo de contribuição, existe a possibilidade também de selecionarmos aqui a aposentadoria por idade ou programada, colocando então novamente aqui a deficiência moderada. Aqui na tela opções para RMI, na aba EC 103, já está selecionado a lei complementar, porque eu selecionei anteriormente. Ok. E o programa vai nos dar também o cálculo da RMI, considerando a aposentadoria por idade, pessoal. Então agora vamos gerar aqui novamente, né, o cálculo da RMI pela lei 9876, no caso aqui, né, que é a lei antiga. Indo lá para o final, ele também vai nos dar o valor da RMI. Vale ressaltar aqui a idade, né, vocês deverão observar essa idade aqui, né, que ele ainda não tem a idade. Então, ainda não se aplicaria a aposentadoria por idade, de acordo com a LC 103, lá da época da Lei 9876. Então, vocês precisam se atentar a isso. Certo, pessoal? Então, este foi mais um vídeo tutorial do Sistema Prévios 3.0+. Por favor, inscrevam-se em nosso canal, deem aquele joinha, para que vocês fiquem por dentro de todos os vídeos que nós já fizemos, de todos os vídeos que nós faremos ainda, para que vocês se mantenham bem informados sobre como utilizar essa ferramenta que é poderosa, que agiliza o nosso trabalho, que é o Prévios 3.0+. Um grande abraço e até mais!